Ok, pessoal? Então vamos dar sequência aqui à nossa aula de esponjas, né? A parte 2, referente aos porífera. Esqueci de falar antes na primeira aula, mas quem achar que não tem necessidade de assistir ela, já pode assistir diretamente essa daqui. Eu deixo esse recado depois também na descrição dos vídeos. Ok? Então a gente falou dos três tipos, agora vamos explicar cada um deles. O tipo asconoide, o tipo ciconoide e o tipo leuconoide. Lembrando sempre que esses nomes estão associados ao sistema aquífero, ao sistema de bombeamento da água de fora para dentro, ok? Então, o primeiro tipo deles, o tipo asconoide, é o tipo mais simples de esponjas que a gente tem. Esse tipo de esponja, o tipo asconoide, geralmente são esponjas muito pequenas, porque a distância entre a superfície externa e a superfície interna tem de ser pequena para poder ter uma circulação de água eficiente. Então a gente tem aqui na superfície externa os porócitos garantindo a entrada de água no átrio, né, na espongiocele. A gente tem aqui os coanócitos batendo seus flagelos para promover a circulação dessa água e, por sua vez, a água vai estar saindo aqui através do ósculo, ok? Exatamente. Então a gente tem aqui o primeiro tipo, asconoide, basicamente isso que eu já falei, vai ter um fluxo de água bastante lento por conta disso, porque são basicamente só os porócitos que estão aqui na superfície da espongiocele que estão batendo e garantindo esse fluxo de água. Então a gente tem aqui percurso da água, basicamente meio externo, a água vai entrar através do porócito, né? Vai cair aqui dentro do átrio, sempre lembrando, átrio ou espongiocele estão se referindo à mesma estrutura, ok? São sinônimos nesse caso. Depois a gente tem aqui a saída da água pelo ósculo e, novamente, a água aqui no meio externo. Tudo bem? Esse aqui é o tipo mais tranquilo de se entender, é o tipo básico. Quando a gente fala em características básicas de esponja, geralmente a gente está se referindo ao tipo asconoide, porque é o tipo mais simples, mais fácil de ser entendido. Então vocês peguem esse tipo e comecem a comparar ele com os demais para verem as diferenças. Então, meio externo, porócito, a água cai aqui no átrio e sai através do ósculo novamente para o meio externo. Sem segredo, tranquilo de se entender. Depois a gente tem aqui o tipo ciconoide, que seria uma organização intermediária. A gente tem o percurso da água aqui. Primeiramente, ela está no meio externo e sempre por ação dos coanócitos, pelo batimento flagelar desses coanócitos, a água vai entrar dentro do corpo da esponja. Qual que é a diferença desse grupo para os demais? Depois que a água entra aqui através dos porócitos, você vai ter dobras da parede do átrio. Lembra sempre, átrio espongiocele, ela está revestida aqui por coanócitos. Só que esses coanócitos, toda essa região aqui da parede do átrio, vai sofrer dobras para dentro do mesoílo. E essas dobras vão formar o que a gente chama de canal radial. Então você vai ter vários canais radiais aqui sendo formados por conta dessas dobras da parede. Então você já não vai ter coanócitos só na superfície da cavidade mais. Você vai ter coanócitos aqui também dentro dessa região intermediária, promovendo a circulação da água. Então essa água vai conseguir ser circulada de uma forma um pouco mais rápida. Por conta dessas dobras, a parede do corpo do tipo ciconoide é mais espessa do que do tipo asconoide, ok? Lembra que eu falei para vocês, o tipo asconoide é o tipo de esponja menor, com a parede mais fina. Esse aqui é um tipo intermediário com a parede um pouco mais espessa por conta dessas dobras aqui da parede do átrio,
formando esses canais radiais. Então você vai ter coanócitos aqui, não só aqui nessa região, mas aqui também promovendo a circulação de água. Então o bombeamento da água fica mais rápido. Por conta desse bombeamento ser mais rápido, elas conseguem capturar mais partículas alimentares do que o tipo asconoide, do que o tipo anterior. E por conta disso, tendo mais alimentação, essas esponjas conseguem também adquirir um tamanho maior do que o tipo asconoide, do que o tipo mais simples. Ok? Então a água passando aqui dos canais radiais, ela vai cair aqui dentro do átrio, da mesma forma, sai pelo ósculo e novamente para o ambiente externo. Então, se vocês se depararem com alguma questão perguntando diferenças entre os tipos asconoide e ciconoide, basicamente é a presença aqui de canais radiais formados pela parede do átrio. Esse dobramento da parede do átrio, da parede atrial, forma esses canais radiais, no qual você vai ter a presença aqui de muito mais coanócitos que vão promover a circulação do líquido. Já no tipo leuconoide, que é o tipo mais complexo, você vai ter uma presença muito maior de coanócitos. Então o fluxo da água vai ser bastante rápido comparado aos dois tipos anteriores. Esse dobramento da parede atrial vai ser muito mais visível do que no tipo ciconoide. Então você vai ter redes de câmaras formadas pelas dobras da parede da esponja océlica, da parede do átrio, ok? Então você vai ter todas essas câmaras aqui sendo formadas. Ao invés de você ter uma cavidade única, grande, como no tipo asconoide, você vai ter pequenas cavidades ao longo do corpo do tipo leuconoide. Todas essas cavidades, essas câmaras, vão estar sendo revestidas por coanócitos, cada coanócito batendo o seu flagelo, promovendo a circulação de água. Ok? Além disso, você vai ter essa rede de canais aqui que ligam a região externa à região interna do corpo do animal. Esses canais sempre levando aqui as câmaras com os coanócitos. Então, aqui você tem, por exemplo, o termo câmara flagelada. Por quê? Câmara flagelada, porque está sendo revestida por coanócito, cada coanócito possui um flagelo. Você tem aqui canal inalante, que traz a água de fora para dentro da câmara. E o canal exalante, que leva a água da câmara para, novamente, para a superfície externa ao corpo do indivíduo, ok? Então, basicamente, qual que é a sequência aqui? Vai ser porócito, né? Ok, começando do zero. Meio externo, porócito, canal inalante, câmara flagelada, canal exalante e depois você tem o ósculo, ok? Inalante está sendo da superfície externa até a câmara. Exalante, que deixa, que libera, é da câmara para a superfície externa, ok? Depois que foi feita a captura das partículas, essa água que está deixando o corpo das esponjas, ela vai sair através do canal exalante. A água que está entrando através do canal inalante, ok? Por conta disso, por conta dessa rede de câmaras e de canais, a esponja océlia, aquela cavidade grande que a gente vê no tipo asconoide, ela está reduzida ou muitas vezes está até ausente. O que vai sobrar dessa esponja océlia, desse átrio, são simplesmente os canais e as câmaras. Okay? Por conta disso, por conta dessa infinidade de coanócitos e de canais, o tamanho corporal do tipo leuconoide vai ser muito maior do que os anteriores, porque a circulação aqui é bastante rápida, tem muito coanócito capturando alimento todo o tempo. Então, por conta disso, o tamanho desses animais vai ser maior do que os anteriores. A distância entre a superfície externa e interna já não importa tanto, por conta dessa rede muito grande de canais. Okay? Você já não precisa mais apelar tanto
simplesmente para o porócito para levar a água de fora para dentro. Ficou entendido? Se não ficou, me procurem, eu explico novamente de outra forma para tentar deixar isso o mais claro possível para vocês, ok? Então, só para resumir isso que eu falei, tipo leuconoide, a organização é a mais complexa de todas. O fluxo bastante rápido de água vai ser aqui, meio externo, né? Região externa do corpo, passando por porócitos para dentro. A partir desses porócitos vai cair no canal inalante e após esse canal inalante, a gente vai ter aqui as câmaras revestidas por coanócitos fazendo a filtração dessa água, capturando as partículas que ela está carregando. Depois da câmara flagelada, a água vai passar pelos canais exalantes, chegando até o ósculo e novamente à superfície externa, ao meio externo aquático ao qual essa esponja está habitando. Ok? Espero que tenha ficado claro essa parte. Ela é muito importante. Com relação à nutrição desses animais, como eu já comentei bastante, vai ser através da digestão de partículas alimentares. Eles não têm um sistema que consegue digerir grandes partículas, então eles vão se ater às pequenas. Então, essas partículas vêm junto com a água, ok? Atravessando os canais, atravessando os porócitos, chegando até os coanócitos na região mais interna. Esses coanócitos não só batem os flagelos aqui, né, para promover a circulação de água, como aqui o colarinho que eles apresentam vai estar filtrando essa água, capturando essas partículas de alimento, ok? Então, depois que eles capturam essa partícula de alimento, a célula como um todo vai começar o processo de fagocitose, de ingestão dessas partículas e posterior digestão. No caso aqui, tanto o coanócito pode fazer a digestão dessas partículas, quanto essas partículas podem ser transferidas para os amebócitos. Lembra dos amebócitos que ficam lá na região intermediária, na região do mesoílo? Então, eu falei para vocês que eles participam também do transporte de nutrientes. Como que eles vão participar disso? Os coanócitos podem fazer a fagocitose aqui, de forma geral, como podem transferir essas partículas para serem digeridas pelos amebócitos, e eles digerindo essas partículas, transformando elas em nutrientes, vão promover o transporte desses nutrientes por todo o corpo do animal. Ok? Então, nutrientes sendo transportados por difusão para as demais células, tanto por ação aqui dos coanócitos, quanto também dos amebócitos. Outros aspectos da biologia desses animais. Então, a gente falou da circulação de água, a gente falou de aspectos nutricionais. Então, com relação à respiração e excreção, o que seria respiração, galera? Respiração é a entrada de O2 e a liberação de CO2, no caso de animais, ok? A gente não vai ter a presença de órgãos respiratórios, então não vai ter um pulmão, nem um nariz, nada disso associado a esses animais. Para a captura do O2 que está circulando ali na água. A excreção, a liberação das excretas nitrogenadas, também você não vai ter nenhum tipo específico de órgão para a liberação das excretas. Vai ser simplesmente a difusão entre as células que vai promover a liberação das excretas e vai promover a entrada de O2. Lembrem-se sempre, difusão é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Nesse caso aqui, então, qual que é o meio mais concentrado com O2? Seria a água circundante. Então, se tem muito O2 na água circundante, a tendência é de que esse O2 entre para dentro das células através de difusão. Mesmo o tipo mais complexo de esponja, a diferença entre a parede mais externa e as células mais internas não é tão grande assim. Então, a difusão de O2 da célula mais externa para a célula mais interna, ela é possível por conta dessa espessura da parede. Então, você não tem a necessidade
de um órgão dedicado a levar o O2 de um lado para outro. Simplesmente a difusão, né, a diferença do mais concentrado para o meio menos concentrado, faz com que o O2 entre para dentro das células. Da mesma forma, para liberação das excretas nitrogenadas, qual que é o meio mais concentrado nesse caso? Quem está produzindo a excreta? Não é a célula interna? Não é a região interna do corpo da esponja? Nesse caso, a liberação vai ser através de difusão também. Essa excreta nitrogenada vai sair do meio mais concentrado, que é o meio interno, para o meio menos concentrado, que é o meio externo, que é a água circundante. Ok? Transporte interno, a gente não tem órgãos específicos, então os amebócitos, as células que estão ali circundando o mesoílo, é que vão ser responsáveis pela distribuição dos nutrientes. A própria difusão também tem um papel nesse caso. Então, uma célula que tem bastante nutriente dentro de si, por difusão, libera alimento para as demais células. Ok? Com relação ao sistema nervoso, a gente não vai ter a presença de células nervosas nem de um tecido nervoso específico. A gente, em alguns casos, alguns autores, alguns cientistas perceberam uma pequena distribuição de atividade elétrica na região epitelial, ou seja, na região mais externa do corpo da esponja. Okay? Isso vai promover o quê? Através dessa difusão de atividade elétrica, vai promover simplesmente a abertura e o fechamento do ósculo em algumas poucas esponjas, não são todas, a maioria não tem essa capacidade. Em alguns casos também a suspensão do batimento flagelar, essa suspensão coordenada, ou seja, de algum ponto da esponja vai ser emitido um sinal elétrico que a gente supõe que seja um tipo bem primitivo de sistema nervoso, que faz com que haja suspensão coordenada do batimento flagelar de todos os coanócitos. Em algum momento, se a água está ali poluída e o animal tem a capacidade de perceber isso, ele suspende o batimento flagelar para que essa água poluída não entre para dentro do corpo. Mas isso são exceções. A maioria das esponjas não tem essa capacidade. Ok? Com relação à reprodução desses animais, a gente tem basicamente os tipos assexuado e sexuado. Okay? No caso aqui do tipo assexuado, a gente vai ter reprodução por fragmentação. A gente comentou isso brevemente em aula presencial, que essas esponjas elas têm grande capacidade de reparar machucados, injúrias e reparar partes perdidas, justamente por conta dos amebócitos que elas apresentam ali no mesoílo. Então, se ela perde um pedaço do corpo, esses amebócitos são capazes de regenerar essa parte. Agora, se eu venho e reparto essa esponja em várias e várias partes, a princípio você pensaria que essa esponja iria morrer. Mas a gente já percebeu, os cientistas já perceberam que em vários casos, cada um desses pedacinhos tem a capacidade de se regenerar em uma nova esponja. Ok? Então seriam clones uns dos outros, porque o material genético é o mesmo. A reprodução assexuada ela não tem a capacidade de aumentar a diversidade genética, como a gente já comentou isso em aulas até anteriores. Então aqui o que você vai ter vão ser clones, vários clones um dos outros. Então você vai ter aumento da população, mas não da variabilidade genética. Além disso, além aqui da fragmentação, a gente tem a reprodução assexuada por brotamento. Então a gente vai ter na parede da esponja parental, o que seria a esponja parental? Seria a espécie, o organismo já adulto, seria este aqui, ok? Vai surgir o que a gente chama de broto, que também é um clone da esponja parental, porque aqui você não teve uma reprodução sexuada para aumentar, para ter a genética dessa esponja diferente.
Então a gente tem aqui, através da esponja parental, a formação de um broto. Esse broto ele vai se destacar da esponja parental e vai formar aqui dois indivíduos isolados, porém clones. Quando eu falo clone, mesmo material genético, ok? No caso, esse broto ele pode se destacar ou ele pode persistir aqui, ainda aderido à esponja parental, e quando ele faz isso, a gente fala que está sendo formada uma colônia, porque nesse caso você pode ter uma esponja parental e vários brotos saindo dessa esponja parental. Quando você tem dois ou mais, você tem aí uma colônia, vários indivíduos unidos, formando um superorganismo, né? Um agregado de vários organismos, que a gente dá o nome de colônia. Ok? Já na reprodução sexuada, na troca de gametas, né, na troca de material genético, a maioria das esponjas que pratica a reprodução sexuada, ela é hermafrodita, ou seja, você vai ter tanto órgãos masculinos quanto femininos no mesmo indivíduo. As esponjas, de forma geral, não vão apresentar gônadas. O que seria uma gônada? É um órgão para formação de células germinativas, de células gaméticas, né? Os gametas em geral. Então, o que seriam as gônadas de forma geral? A gente dá o nome de testículos, no caso de indivíduos masculinos, ou ovários, no caso dos indivíduos femininos. Esses testículos e ovários vão dar origem aos gametas, de forma geral em zoologia. Como a gente não tem gônadas nos porífera, a formação de gametas, aqui no caso das esponjas, vai ser através de diferenciação dos coanócitos, no caso de gametas masculinos, né, no caso dos espermatozoides, e no caso aqui dos gametas femininos, a diferenciação de amebócitos, ou seja, o óvulo, o gameta feminino, vai ser formado através da diferenciação de um amebócito, né, para as esponjas em geral. Okay? Então, faz sentido o gameta masculino ser diferenciado a partir de coanócitos, porque ele já apresenta um flagelo. Ele é, de forma geral, livre natante. Ele precisa se deslocar para encontrar o óvulo. Então, ele já tendo o flagelo, fica muito mais fácil o coanócito se diferenciar no gameta masculino do que o amebócito simplesmente. Ok? Ficou claro? Não ficou? Volta, assiste de novo essa parte. Não ficou ainda? Manda uma pergunta, a gente tenta tirar essa dúvida. Tudo bem? Então, espermatozoides, gametas masculinos, formados através da diferenciação do coanócito, vão ser liberados na água e capturados ali por outro indivíduo. Como eles são hermafroditas, tanto faz o indivíduo que vai capturar esse espermatozoide, porque ele vai ter a capacidade de capturar gameta masculina da mesma forma, porque ele tem as duas partes, a masculina e a feminina. Ok? No caso aqui, quando esse indivíduo captura o espermatozoide, os seus coanócitos vão fagocitar esse espermatozoide e vão conduzir esse espermatozoide até o óvulo. Ele vai fagocitar, ele vai capturar o espermatozoide, mas ele não vai digerir. Ele vai conduzir esse espermatozoide até o óvulo desse indivíduo que capturou o espermatozoide. Por conta disso, a gente fala que a fertilização nesses animais, ela é interna, ela é dentro do corpo do animal. A gente vai ver mais para frente que outros grupos animais vão apresentar a fertilização externa. Vou dar os exemplos na hora certa. Só lembrando que no caso de esponjas, a fertilização é interna, porque ela captura, ela fagocita o espermatozoide, não digere o espermatozoide e conduz esse espermatozoide até o óvulo para ocorrer a fecundação, ok? Então, fertilização interna aqui nesse caso. No caso do desenvolvimento, houve a fertilização, houve a fecundação e vai ter, após isso, o desenvolvimento de um novo indivíduo. A gente fala, no caso de porífera, no caso de esponjas, que o desenvolvimento é indireto. Esse termo, esse conceito de desenvolvimento indireto,
não vale só para esponjas. A gente vai ver esse termo em vários outros grupos animais que a gente vai estudar ao longo do tempo. Ok? O que seria o desenvolvimento indireto? É quando há a formação de larva. Quando você tem um indivíduo, depois, depois de formado o zigoto, um indivíduo que vai ser diferente do indivíduo adulto. Se a gente pensar, por exemplo, no exemplo mais simples que a gente tem no nosso dia a dia, que são os insetos, a gente sabe que para chegar no indivíduo adulto, ocorre estágio de larva. Okay? A larva ela é totalmente diferente do adulto em aspectos morfológicos, em aspectos da forma do indivíduo. Da mesma forma que, no caso das esponjas, essa larva vai ser diferente do indivíduo adulto no seu aspecto morfológico. Por isso que o desenvolvimento é indireto. Quando eu falar para vocês que o desenvolvimento é direto, quer dizer que o indivíduo juvenil, né, depois de formado, depois da parte embriológica ter chegado ao seu final, ele vai ser idêntico em aspecto ao indivíduo adulto. Ele só precisa crescer, aumentar de tamanho, mas a forma corporal é a mesma. Isso seria o desenvolvimento direto. Quando eu falar para vocês aqui, como é o caso das esponjas, desenvolvimento indireto, quer dizer que há a formação de larva, ok? Então, isso são coisas que a gente vai falar mais para frente, mas é interessante destacar agora porque eu estou falando para vocês. Desenvolvimento indireto no caso de poríferas. Ah, mas além disso, o que mais que pode ter? Então, falei para vocês. Indireto e direto. Ok? E em esponjas, desenvolvimento indireto. A clivagem ela vai ser holoblástica, isso a gente já falou nas aulas de embriologia várias vezes, né? Ou seja, vai ter blastômeros de tamanhos iguais, então vai ser uma clivagem holoblástica de todo o zigoto, então todo o zigoto vai estar se dividindo, e esses blastômeros vão ter tamanhos iguais, então uma clivagem holoblástica igual, ok? Ficou confuso isso aqui? Volta nos slides de embriologia e tenta entender melhor. Lembra que eu falei para vocês que era uma das matérias mais difíceis dentro da biologia? Pois é. E a gente vai estar falando disso em cada grupo animal que a gente for passando. Essa parte de clivagem, essa parte de embriológica, essa parte embriológica. Então, se ficou muito difícil de entender, voltem lá, estudem na apostila, porque ela realmente é um pouco complicada. Após essa clivagem holoblástica igual, você vai ter a formação aqui de uma larva, e essa larva a gente dá o nome dela de anfiblástula. Ok? Por quê? Lembram que a blástula, uma daquelas sequências do desenvolvimento embriológico, a blástula ela é oca, ela tem uma blastocele por dentro, então a larva anfiblástula vai ser oca, tal como essa fase embrionária de blástula. Por isso que eles dão esse nome. Chegada a fase aqui de anfiblástula, ela já vai se assentar no fundo, essa larva, ou seja, ela está livre natante no meio. Depois de ocorrer a fecundação, aquela esponja que capturou o espermatozoide vai liberar esse zigoto no ambiente, ok? Liberando esse zigoto, vai ocorrer a clivagem holoblástica, já no ambiente, e depois disso essa larva anfiblástula, que está livre natante ali na corrente de água, ok? Ela vai procurar o fundo, vai se assentar no fundo marinho, e após ela se assentar, vai ocorrer a metamorfose, que seria a diferenciação de o estágio de larva para o estágio adulto, ou seja, a metamorfose é a mudança corporal, a mudança desse corpo, dessa larva, para tomar o aspecto do adulto, da esponja adulta, da esponja totalmente formada. Ok? Ficou claro? Não ficou? Me procure. Pessoal, com isso a gente encerra então essa parte e espero que tudo tenha ficado claro. Se não ficou, como eu já falei várias vezes, me procurem e observem aí no Moodle que tem exercícios para vocês fazerem para serem entregues na próxima semana, tudo bem? Então, fico aqui
Um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula.